professor Davi Simão Galvão, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar a nossa aula sobre geometria molecular. A geometria molecular, nós vamos começar essa aula com uma pergunta. Em qual contexto a geometria molecular está inserida no nosso dia a dia? E aqui nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo é a água. O segundo são os materiais de limpeza. Nós sabemos que a água, as propriedades da água, elas são correlacionadas com a sua geometria molecular. Assim como as propriedades dos produtos de limpeza também são correlacionadas com a sua geometria molecular. Nós sabemos que a água não se mistura com óleos. É resultante da sua geometria molecular, enquanto que os materiais de limpeza conseguem dissolver, conseguem remover o óleo, resultado das suas propriedades que estão semelhantes com as dos óleos. Então, essa é a importância que nós temos da geometria molecular no nosso dia a dia. E antes de entrarmos propriamente dito na geometria molecular, nós precisamos ter alguns conhecimentos prévios. Quais são esses? Primeiramente, vamos lembrar da configuração eletrônica. Em segundo lugar, vamos relembrar da estrutura de Lewis. Em terceiro lugar, do modelo VESP. O que é esse modelo VESP? Essa sigla em inglês que significa Valence Shell Electron Pair Repulsion. Nada mais é do que a repulsão dos elétrons da camada de valência. Nós sabemos que a estrutura de Lewis não conseguiu dizer para nós qual era a geometria da molécula. E, portanto, nós temos esse modelo agora da repulsão dos elétrons da camada de valência que vai nos mostrar a geometria molecular. Então, nós temos três passos. Esses três passos são: primeiro, determinamos a estrutura de Lewis. Em segundo lugar, fazemos a coordenação total, que são os elétrons ligantes e os elétrons não ligantes. E por último, fazemos a geometria molecular. Vamos estudar nesse dia duas geometrias. A primeira geometria é a geometria linear. E utilizamos como exemplo o CO2. O CO2 é composto por carbono e dois átomos de oxigênio. Sabemos que o CO2 é liberado quando estamos falando, e isso inunda o meio ambiente com o CO2 que é utilizado pelos vegetais. Bom, CO2 então, temos o número maior de átomos, que é o oxigênio, e o número menor de átomos, que é o carbono. Portanto, quem fica no meio é o menor número de átomos, que é o carbono. Então, vamos distribuirmos ele dessa forma. Em segundo lugar, vamos fazer a distribuição de Lewis. Nós sabemos distribuição eletrônica, propriamente dito. Sabemos que os elétrons da camada de valência do oxigênio são 6. Enquanto que do carbono ele tem 4 na sua camada de valência. Para chegar na estabilidade, ele precisa de mais 4. Então, vamos ver como fica os elétrons da camada de valência. Então, dessa forma, vemos que o carbono ficou com 4 e o oxigênio com 6. Se o carbono compartilha com o oxigênio, ele vai ficar com 6. Enquanto que esse oxigênio aqui da esquerda vai ficar com 8. Já do outro lado, o carbono compartilha mais 2, atinge a sua estabilidade, que é o quinteto, e ele fica com 8. Enquanto que o oxigênio também atinge e fica com 8 também. Então, essa é a geometria formada pela molécula de CO2. Então, temos aqui o exemplo claro, aqui com esse modelinho, onde estou representando o carbono no meio, mais oxigênio nas duas extremidades. Essa geometria que foi formada aqui é a geometria que forma como se fosse uma linha. Se é como se fosse uma linha, a geometria é linear. Então, a geometria é linear. E o ângulo que formou entre eles é o ângulo de 180 graus. Então, essa é a geometria linear. Vamos para a segunda geometria, que é a angular. A segunda geometria, que é angular, nós tomamos como exemplo a própria água. A própria água tem dois
átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, portanto, o oxigênio tem menor quantidade. Portanto, ele é o central. Portanto, ele é central. Então, vamos ver. Está aqui o átomo central. O hidrogênio é uma exceção. A exceção, sabemos que ele precisa apenas de 2 elétrons para atingir estabilidade. E o oxigênio precisa de 8 elétrons para atingir estabilidade. O oxigênio já tem 6, precisa de mais 2. O hidrogênio tem 1, precisa de mais 1. Então, eles compartilham esses elétrons e atingem a estabilidade. Vemos aqui que forma 2 configurações aqui. E qual delas é a mais correta? Vemos que essas bolinhas que estão em vermelho aqui, elas não são bolinhas, elas são elétrons. E elétrons têm cargas negativas. Se elétrons têm cargas negativas e elas estão em contato umas com as outras, elas vão se atrair, carga negativa com negativa, ou vão se repelir? Elas vão se repelir. Então elas querem ficar cada vez mais perto, cada vez mais longe uma das outras, cada vez mais longe. Então esses elétrons vão se repelir e querer ficar cada vez mais longe um dos outros. Então a distância deles tem que ser cada vez maior. Então essa é a teoria da repulsão dos elétrons de valência. Os elétrons tendem a ficar cada vez mais longe um dos outros. Então, esse modelo aqui, segundo modelo, não vai nos servir, porque o ângulo que forma aqui, em qualquer maneira que se distribua isso, é o ângulo de 90 graus. Enquanto que o primeiro modelo não é um ângulo de 90 graus. Não, sabe por quê? Porque esses elétrons que estão não ligantes vão repelir os elétrons ligantes e fazer com que essa ligação ela abaixe. Fazer com que essa ligação ela vai baixando e forme esta configuração aqui. Esta configuração, veja que os elétrons se repeliram e fizeram os elétrons baixar, formando o quê? Um ângulo, aonde nós chamamos de geometria angular. Então vamos ver agora um simulador de geometria. Temos o primeiro aqui, o primeiro caso, que é o que nós vimos que é, ou já vimos que ele é um modelo linear. Então vamos ver se nós tirarmos uma ligação simples e colocar uma dupla. Será que fica linear ainda? Fica linear. Se tirar outra simples e colocar outra tripla, será que continua linear? Continua linear da mesma forma. Então o que nós vemos aqui que não importa a ligação que você coloque, se é simples, dupla ou tripla, ela vai continuar sendo linear, a mesma coisa. Se nós colocarmos um par de elétrons, o que acontece? O par de elétrons não ligante vai repelir as duas ligações e vai formar um ângulo. Se colocarmos 2 pares de elétrons não ligantes, vai repelir a ligação e formar 2 ângulos. Esse também nós poderíamos fazer o modelinho aqui da água. Aqui, ó, 2 elétrons não ligantes e os elétrons ligantes aqui embaixo. Então esses são nossos 2 exemplos que nós acabamos de ver agora. Então, está aqui os nossos exemplos que nós acabamos de mostrar para vocês. Então, aqui, com isso, nós finalizamos a nossa parte e temos a nossa reconciliação aqui integradora, onde nós aprendemos que para fazer geometria molecular, nós primeiro fazemos a estrutura de Lewis, em segundo lugar, fazemos a coordenação total dos átomos e por último determinamos a estrutura. E por fim, nós temos as nossas referências bibliográficas.